Opa, professor Felipe Fontoura, então agora a gente vai ajustar alguns detalhes aqui da aplicação. A gente vai entrar já no modo de fechamento dessa aplicação, em que a gente vai, nessa aula aqui, inclusive, a gente vai ajustar essas situações aqui, por exemplo, e principalmente dá para perceber de localização de valores monetários. O que é a localização? Localização, ela começa desde com a questão de data até a questão, enfim, de ambientar esse aplicativo aos costumes ali daquele país, às datas, aos formatos, enfim. E a gente, como esse aplicativo é voltado para o público brasileiro, a gente vai começar tem que adaptar tudo isso, até porque você já está percebendo que aqui tem um ponto, né? Deveria ser uma vírgula, tem que colocar o R cifrão, enfim, a gente vai adaptar essas pequenas situações aqui, eu chamo de pequenas porque é fácil de adaptar, mas para o uso da pessoa, a pessoa que está usando, o brasileiro que está usando, ele sente, né? Ele vai começar a ficar um pouco chateado com isso aí. E graças ao Angular e ao Ionic a gente já tem algumas coisas nativas que vão nos ajudar a fazer isso. Então abrindo aqui o App Models, tá? O App Models a gente vai conseguir ajustar isso de uma maneira bastante tranquila. Então a gente tem que importar algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem que importar é o Locale ID aqui no Angular Core, tá? Isso daqui é a receitinha de bolo, tá descrita aí nesses tutoriais aí do próprio Ionic. E a gente precisa também importar o Register Locale Data, o Locale PT e o Locale PT Extra. E a gente precisa fazer aqui no final desse carregamento do import o registro Locale Data, colocando essa informação aqui. Então vai ficar registro Locale Data, Locale PT, as variáveis que eu estou usando aqui, o idioma e o Locale PT Extra. Para quem não sabe, o idioma português, enfim, ele tem duas grandes variações, tem mais variações, mas as duas grandes é o PT underline PT, que é o português de Portugal, e o PT underline BR, que é o PT português brasileiro, né? Que aliás deveria se chamar só brasileiro, porque de português quase não tem mais nada. Então tem que ficar dessa forma. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com o idioma inglês, é o EN e você pode colocar EN US, de United States, também. Você pode colocar o EN CA, que é o inglês canadense, e assim sucessivamente. Tem uma lista, essa lista é encontrada facilmente na internet, principalmente no Wikipedia, em que você tem a lista de todos os países, de todos os idiomas, e se você estiver trabalhando num idioma muito diferente, é muito provável que você tenha que começar a pensar nisso, tá bom? Aqui, trabalhando no Providers, então a gente vai acrescentar aqui o último ajuste que a gente colocar, aqui dentro da chave Providers, o Provider Locale ID, Use Value PT. Tá? Esse é o carregamento que a gente precisa fazer no App Model. Feito esse carregamento, agora a gente precisa ajustar o nosso software. E eu tenho uma maneira super especial de ajustar isso daqui, que é o Find in Folder. Então o que eu vou pesquisar? Tudo que for EN, US, eu vou substituir para PT, BR. Vem aqui, Don't Find, e ele apareceu aqui para mim, tá vendo? Várias ocorrências. Se você clicar aqui, você vai ver a ocorrência que ele mostrou. Então, o que você pode fazer? Replace all, ele está perguntando se eu quero substituir todas essas ocorrências, quero substituir. Então, ele já ajustou isso aqui para a gente. Tá? A próxima coisa que a gente precisa substituir, na verdade, ajustar manualmente, é o método tanto na view quanto nas classes, que é o método Currents, tá certo? Deixa só eu abrir o aplicativo, porque daí abrindo o aplicativo você já vai ver já a transformação intermediária que a gente já tem. Bom, só que essa transformação a gente já consegue perceber que, por exemplo, aqui nessa situação aqui desse label, onde era ponto já virou vírgula. Só que a gente precisa deixar agora com R cifrão, né, para deixar informado que realmente é o real brasileiro, Brazilian Real, que é chamado aí o código nosso da moeda, tá? É BRL, se eu não me engano é BRL mesmo, é Brazilian Real, tá? Então, deixar só o cifrão é uma escolha sua, tá certo? Poderia deixar só o cifrão, porque o cifrão é uma sigla universal para dinheiro. O que você vai colocar na frente é o R cifrão ou US cifrão, né? Enfim, para denotar qual moeda que você está trabalhando. A gente vai denotar colocando o R cifrão, até porque a gente tem o R cifrão aqui. Vai ficar meio esquisito, feio, né? As coisas ficarem diferentes aqui, então agora a gente precisa fazer esse pequeno ajuste. Fazer esse pequeno ajuste não é nada trabalhoso, a gente tem que buscar aqui pela ocorrência de Currents. Então a gente vai buscar e apareceu várias ocorrências aqui. Então quando a gente estiver no HTML, que a gente estiver na view,
o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar aqui, ó, a ocorrência, 2 pontos, trabalhar aqui R cifrão. Basicamente é isso que a gente precisa fazer, tá? Colocar aqui, ó, 2 pontos, colocar entre aspas, simples R cifrão. E a gente vai precisar fazer para todas as currents que a gente achar. Então, vou colocar aqui, ó, R cifrão de novo aqui. A gente vai colocar aqui é um import, não precisa, aqui não precisa, aqui já está ajustado, o que a gente fez, já está. Aqui, nesse caso, no currentSpipe.transform, você pode ver que aqui a classe é o .ts. O que a gente precisa fazer? O R cifrão vem aqui como um segundo parâmetro, tá? Tá aqui, ó, transforms currentPipe value, que a gente está passando o value aqui, que é o valor monetário, e o string display. Desculpa, aqui, ó, o currentsCode. Então, o currentsCode vem aqui logo na sequência. Eu vou clicar aqui para editar. Esse aqui é um HTML, é uma view. Opa! Então, vou editar, colocar o R cifrão aqui. Vamos lá. Esse aqui é o que eu tô. Esse aqui é o currentsMask, não mexe. Esse aqui é o import. Import de novo. E o currentsMask. Não precisa mais mexer, a gente já ajustou. Então, vamos ver como é que vai se comportar aqui no emulador. Bom, então agora a gente está aqui no emulador e você começa a perceber que ele já colocou o R cifrão aqui, as coisas já começaram a ficar mais bonitinhas. O R cifrão veio parar aqui, então isso aqui, como eu comentei, é a questão do Angular. Então quando você clica aqui, fica as coisas bastante interessantes. E quando você faz um lançamento, se eu for aqui no final da lista, lembra só que ele coloca a descrição como, ele coloca assim, lançamento em e a data. Veja que as descrições anteriores, em que a data estava em US, de inglês, de United States, ele estava naquele formato que a gente já conhece do inglês. February 6, 2019. Então ele vai colocar aqui 6 de fevereiro de 2019 nesse formato. Mas veja só, um lançamento que eu acabei de fazer aqui, já fiz o lançamento enquanto o emulador estava levantando, ele colocou então lançamento em 8 de fevereiro de 2019. Então ficou aqui bastante interessante essa opção que ele deixou aqui para a gente já em português, já deixou aqui no formato PTBR e já deixou todos os R cifrões. Então com isso a gente consegue fechar o ciclo de tradução do aplicativo. É claro que se o seu aplicativo ele estiver sendo trabalhado com múltiplos idiomas, tá certo? É uma outra questão. Isso é chamado de internacionalização. I10N ou I18N. Você pode procurar isso depois nas documentações do Ionic, tá? Mas no nosso caso, voltando aqui, a gente está trabalhando exclusivamente para o público PTBR. Isso faz com que eu não precise me preocupar, como por exemplo essa situação, saldo atual. Se você estivesse trabalhando com um aplicativo que ele fosse internacionalizado, ou seja, o mesmo aplicativo ele serve para o público que fala português e o público que fala inglês, aqui você não poderia escrever diretamente na view. Você teria que passar por um processo de tradução de múltiplos idiomas. Você teria um arquivo de texto, eu vou chamar assim um arquivo de texto para português, um arquivo de texto para inglês. E aqui é muito provável que você teria que fazer alguma coisa desse tipo, ó. Locale, alguma coisa desse tipo, ponto, current, underline, balance, tá? Sendo que lá no seu arquivinho de tradução, você teria uma entrada assim, locale.current balance igual a saldo atual. Isso aqui para PT, português, né? E se você tiver no inglês, o outro arquivo iria ser assim, ó, current balance. E aqui em EN, tá bom? Então seria basicamente um esquema desse aqui que você teria que fazer. Só que isso dá muito mais trabalho. Eu já trabalhei com aplicativos assim, principalmente aplicativos na web. É muito complicado de gerenciar e você precisa pensar bem. A maioria das vezes vale a pena você fazer um segundo aplicativo, né? Até porque tem particularidades que um aplicativo ele precisa cumprir, até de legislação, enfim. Então pense nisso com cuidado, tá? Essa questão aqui de você colocar um aplicativo que serve para 2 idiomas. Não é assim raro você ver, por exemplo, o Duolingo, que inclusive ensina idiomas, ele é assim. O aplicativo do Facebook, ele é assim. Então, N aplicativos, eles são assim. Mas eu acho que para o nosso contexto, que é um aplicativo regional, que você vai atingir um país, e o Brasil aí tem 200 milhões
de smartphones, vamos assim dizer, inclusive de pessoas conectadas na internet com esses smartphones. Não, desculpa, de conectados à internet é um número menor. Então, mas se eu não me engano, é 200 milhões de smartphones. Você percebe que você tem um mercado gigantesco. Se você vender o smartphone por R$1 para 200 milhões, se você fizer uma conta aí, você vai ter um número interessante. Ou vender para 10% só ao valor de R$20, tá bom? Então, você começa a perceber que você tem muito mercado para explorar ainda antes de começar a pensar em internacionalizar isso. E a hora que chegar a hora, você já provavelmente tem dinheiro suficiente para pagar alguém para fazer isso para você. Tá bom? Então, basicamente é isso, em que você tem esse aplicativo aqui. O aplicativo já está bem bonito, já está bastante interessante, já está regionalizado, que é o conceito de localização. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço, tchau, tchau.